Olá, eu sou a professora Patrícia Crivellari da Unemate de Alta Floresta e hoje vou falar sobre deriva de pulverizadores nos tratos sanitários. A deriva é o maior problema, seja terrestre, seja aérea, é a deriva. O que é a deriva? É quando você aplica um produto, mas ele não atinge o alvo. Ele vai embora para outro canto, mas não atinge o alvo. Então, vocês estão vendo aqui uma deriva maior, e essa névoa que está saindo, ela vai para algum lugar. Pode ser que ela caminhe 10 ou 30 metros e ela seja depositada na própria área, mas ela não era para ser depositada lá. Era para ser depositada, por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo. Então, se eu tenho isso aqui, uma névoa que está indo para outro lugar, isso é deriva. Então, era para ser depositada aqui embaixo da barra. Quando se trata de aplicação de grande porte, usando os atomizadores, naturalmente nós já temos uma perda que acontece no solo e temos uma outra perda que acontece pela volatilização ou pela deriva por cima das plantas. Isso acontece, é inevitável. Quando se fala em atomização e plantas de porte alto, preconizamos que um terço deve ficar no terço baixeiro da planta, um terço na parte intermediária e o outro terço na parte superior. Essa seria a aplicação ideal. Aqui está mostrando nesse gráfico que 10% vai para baixo, então parte desse produto se perde, 15% vai para cima, então 15% do produto está sendo desviado e não está atingindo o alvo. Para a regulagem do equipamento, nós temos a velocidade de trabalho, o tipo de ponteira, o espaçamento entre os bicos e a altura da barra. Então, esses seriam os momentos de regulagem do nosso pulverizador. Velocidade, o ideal, de 6 a 8 km por hora. Hoje, na prática, se trabalham com 20 e estão falando até de 25 km por hora. Tipos de ponte. Tem dois tipos básicos, tipo leque e tipo cone. Cada uma delas tem especificações em que são mais adequadas. Embora se utilize, na prática, basicamente ponteira tipo leque. As tipo cone não são tão utilizadas, embora sejam mais eficientes no caso de inseticidas e fungicidas. Isso porque, com a ponteira tipo leque, eu consigo andar com velocidades mais altas, por conta da deriva baixa. Aqui, na verdade, a ponteira está influenciando a capacidade operacional e não a eficiência da aplicação. Infelizmente, estamos trabalhando com produtos químicos e o sujeito está preocupado com o tempo, com a velocidade da máquina e com a capacidade operacional. Espaçamento entre os bicos. Normalmente é padrão, 50 centímetros, mas dependendo do bico, pode ser maior, podendo ser até 1 metro. Isso vem na especificação do bico. A altura da barra é em função do espaçamento entre os bicos. Se o bico é 50 centímetros, a altura é 50. Se os bicos estiverem a 1 metro, a altura 1 metro. Temperatura, extremamente importante. Não podemos aplicar produtos químicos em temperatura muito alta, porque ocorre o risco de volatilização. Recomenda-se que faça aplicação com temperaturas no máximo 30 graus. Então, 30 graus seria a temperatura limite. Umidade relativa do ar, extremamente importante na aplicação, não pode ser muito baixa nem muito alta. O que acontece quando a umidade relativa do ar é muito baixa? O risco da volatilização do produto seria muito alto. Como o ar está muito ávido por umidade, quando você pulveriza, as gotículas pequenas, antes de chegar no campo, já vão vaporizar. Então, você tem o vapor do produto no ar, que pode ser levado para outros lugares. Umidade relativa muito alta, acima de 70%, temos o risco de ter condensação rápida, e aí a planta fica extremamente molhada. E o produto que você aplica escorre. Então, a umidade relativa na faixa de 40% a 70% seria o ideal. E velocidade do vento, o ideal é entre 2 a 7 km por hora, como velocidade adequada para aplicação de produtos fitossanitários. Por que não pode ser zero? Primeiro, que zero não existe. E segundo, por causa da inversão térmica, né? Dependendo da temperatura e uma velocidade zero, pode ocorrer uma inversão térmica. Então, também não é ideal uma velocidade do vento de zero, até porque isso também não existe.
Velocidades entre 2 e 5 até 7 quilômetros por hora é adequado para a aplicação. Então, são chamadas as horas de calmaria, que são o início da manhã e o final da tarde. Isso porque tem um conjunto de fatores que combinam. A temperatura vai estar amena, a umidade relativa do ar vai estar mais adequada e a velocidade do vento vai ser mais baixa, no início da manhã e no final da tarde. Para que a gente controle isso, temos um aparelho chamado termohidroanemômetro, este aqui, que nos dá a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar, naquele momento, a velocidade do vento, através desse anemômetro, e ainda uma quarta informação, que é a temperatura do ponto de orvalho. Quando essa temperatura estiver muito próximo da temperatura ambiente, significa que a umidade vai estar alta, e se a temperatura baixar um pouco mais, vai haver orvalho. E aí vai condensar o produto e vai haver escoamento desse produto na planta. O produto vai todo para o solo. Quando falamos em calibração, nós temos que determinar o volume de cauda a ser aplicado por hectare e verificar a uniformidade da aplicação do produto. Então, nós precisamos fazer a verificação da vazão das ponteiras, dos bits, determinar o volume de aplicação e, por fim, definir a quantidade de produto a ser colocado no tanque. A primeira coisa a se fazer é demarcar um espaço para a determinação da velocidade de trabalho. Normalmente, a gente toma um espaço de 50 metros, posiciona o trator um pouco antes dos 50 metros, coloca o trator em rotação de serviço, escolhe a marcha adequada, porque nesse caso, a velocidade vai definir a vazão a ser produzida. Então, eu preciso determinar a vazão de serviço nessa rotação de serviço. Ela normalmente é definida pelo fabricante do motor, do trator. Para alguns fabricantes, isso é 1.900, para outros é 2.000 rotações por minuto. Isso está marcado no painel de controle de instrumento do trator. Essa rotação de serviço nada mais é do que a rotação nominal do motor, aquela que dá um torque máximo, potência elevada e mínimo consumo específico. Nós vamos fixar essa rotação e vamos escolher a marcha adequada. Existe também no trator uma tabela que define quais são as velocidades de operação e quais são as marchas na operação de serviço. O trator não tem velocímetro. Você define a marcha de operação e coloca na rotação de serviço, então você já sabe qual que é a velocidade que vai dar o trator, baseado numa tabela que existe no painel do trator. Feito isso, eu vou fazer o trator percorrer o espaço de 50 metros e vou medir o tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui para vocês. E depois, medir o tempo necessário para percorrer esses 50 metros. Esse espaço que ele está aqui, antes de começar na marca zero, é o espaço necessário para que ele saia e comece a trabalhar em velocidade constante. Aqui no arranque, a velocidade não é constante. Então, nós pegamos uns 5, 10 metros antes, para poder, quando passar pela primeira estaca, ele já está em velocidade constante. Aí nós definimos o eixo da roda dianteira ou traseira e aí disparamos o cronômetro. Quando o trator chegar no mesmo ponto, por exemplo, o eixo traseiro, na marca da segunda estaca, então uma estaca aqui, vou desenhar ela aqui. Então, quando o trator chegar aqui, na marca da segunda estaca, nós travamos o cronômetro e definimos o espaço e o tempo. Vamos imaginar que ele tenha gasto um tempo de 28 segundos. Então, temos velocidade é o quê? 50 metros dividido por 28 segundos. Isso vai me dar 1,78 metros por segundo. Para transformar isso para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Então, isso me dá 6,4 km por hora. E aí, essa velocidade está adequada? Está. Nós vimos que para pulverização, até 7, 8 km por hora está adequado. Então, é essa velocidade que nós vamos trabalhar. Agora, vamos partir para a segunda parte do cálculo. Então, no tempo encontrado, nós vamos fazer a coleta da cauda que sai pelo bico. Vou escrever aqui para vocês. Nós vamos colocar
um copo coletor aqui, uma proveta, e vamos colocar embaixo do bico durante 28 segundos. Ligamos o trator, colocamos ele na mesma rotação que foi feita o teste da velocidade, teste nominal, e ligamos o pulverizador. Uma vez que o pulverizador está ligado, nós abrimos então as barras e vamos em um dos bicos e durante 28 segundos coletamos esse produto. Deu 28 segundos, retiramos esse produto. Então vamos imaginar que a vazão do bico foi igual a 380 milímetros. Vou colocar para vocês. 380 mililitros. Medir o volume obtido. Repetir a operação por mais algumas vezes. E eu tenha obtido na outra 410 e numa terceira 370. E aí nós teremos, sei lá, 3 dados. Vamos dizer que a média foi de 380 ml. Essa é a média do volume. E como é que vamos fazer o cálculo da vazão com essas informações? Vamos supor que essa barra aqui tenha 24 bicos. Vou colocar essa informação aqui. Então, a largura da barra será 24 vezes 0,5, certo? Então, ela vai ter 12 metros de comprimento. Qual que vai ser a minha área? Se eu andei 50 metros e a minha barra tem 12 metros, é só eu multiplicar 12 por 50. Então, nós temos uma área que o pulverizador cobriu em 50 metros vezes 12, que dá uma área de 600 metros quadrados. Esta é a área nossa de pulverização. Então, vamos calcular a vazão da barra. Como que eu vou calcular a vazão da barra? Então, são 380 ml em um bico, mas eu tenho 24 bicos, então vai me dar 9.120 mililitros. E eu já transformei aqui em litros. Então, agora ficou fácil. Se 9,12 litros foi em 600 metros quadrados, em 1 hectare, que são 10.000 metros quadrados, eu vou ter quantos litros? A regrinha de 3. Então, ó, 10.000. Aqui corta, né? Porque é o mesmo, vezes 9,12 dividido por 600. Quanto que isso vai me dar? Então, x igual a... Então, eu tenho um resultado de 152 litros por hectare. Essa é a vazão que vai dar no nosso pulverizador. Essa vazão tá boa? Tá boa para uma aplicação utilizando equipamentos terrestres. Antigamente, as aplicações eram feitas utilizando 400 litros por hectare. Nós chamávamos isso de alto volume. Depois de um certo tempo, com a evolução das máquinas e dos equipamentos, passou-se a ter a possibilidade de aplicar em torno de 200 litros por hectare. Então, chamou-se isso de aplicação de médio volume. A evolução e o aparecimento de alguns outros equipamentos, como os atomizadores, permitiu que essa quantidade de produto a ser aplicada por hectare pudesse cair para torno de 50 litros por hectare. E aí nós temos baixo volume. E com aplicação aérea, que usa de 5 a 10 litros por hectare, onde o produto é aplicado praticamente por mistura mínima de 1 para 1, 2 para 1, e nós temos o chamado UDV, ultra baixo volume, LVC, que é da forma em inglês. São produtos extremamente tóxicos, dose letal muito baixa. Então, por isso que o risco de contaminação é muito elevado. Quanto maior a concentração da cauda, maior o risco de contaminação. Hoje, no campo, está se trabalhando com vazões de 80 a 150 litros, usando o equipamento chamado autopropelido. Recomenda-se 150 a 200 litros. Ah, mas gasta muita água. Mas se faz uma aplicação melhor. E fazer uma boa aplicação com baixo volume, a 20 km por hora, é muito difícil, é complicado. Pessoal, o cálculo era esse, tá ok? Encerramos aqui a aula de pulverização.